Pessoal, mais uma vez aqui no ITA 360, eu, Diego Lugulo, E Luciana Laspro. queremos agradecer aqui o Altitude Jardins Artefato. E hoje temos a presença aqui de Michele Sofiati Olá! e seu Henrico aqui da Zine. Muito prazer. Bom, aqui está no programa aqui. Bom, Lu, a gente já quer saber, né? Uhum. Sofiati, da onde vem o Sofiati? Tudo bem. Aqui a gente fala italiano, fala português. Como o que você que é? quiser, né? Aqui a gente pode escolher. Pode Mas escolher. eu sugiro né? falar português. É. Porque o público vai. Mas a gente fala um pouquinho italiano depois. tutto vai. buona Vai. gente, Tutto né? buona Tutto gente. buona Buona gente. Bom, o Sofiati, ele tem origem de Vêneto, região de Verona, da Itália. Então, assim, até tive que pesquisar várias coisas quando fui atrás da cidadania. Então, toda a minha família veio da Itália, tanto parte de pai quanto parte de mãe. Então, parte de pai é Sofiati e parte de mãe é Balbinotti. O Sofiati, então, ele tem origem, sim, de Verona. Meu tataravô, nasceu lá, 29 de setembro. E ele levou o nome de Michelangelo Sofiati, porque Olha ele só, hein? nasceu no dia do Miguel Arcanjo, que é 29 de setembro. Ah, legal, hein? Na Aham. terra de Romeu e Impressionante. É exato, na terra do amor, olha só. Julieta. Terra do amor. Mas aí de temos Romeu o e italiano de Milão aqui, certo, Henrico? Milano di residência, di Residência, crescimento. né? De crescimento. Porém, a origem da família, eu nasci por acaso, porque foi onde meu pai encontrou seu primeiro trabalho depois da guerra, que não era fácil. Eu nasci a Langhirano. Langhirano, na província di Parma, é onde se faz o envelhecimento dos presunto, dei prosciutti. Langhirano. Porém, o nome Vezzani, che è il mio sobrenome, vem di Reggio Emilia, di una cidade chamada Correggio, perto di Reggio, che è, por acaso, a 2 km di Reggiolo, onde nasceu o atual treinador da seleção brasileira. Ah, Temos a mesma origem, olha de só. Correggio. Coisa Seu Henrico, boa. e a Zine, ela Lancelotti. começou em que? Em 1950, é isso? No, começou em 1956. Meu pai, Pós-guerra. pós-guerra, quando voltou de ser preso na Alemanha, coisa que não vou contar porque é muito comprida, ele começou a trabalhar em Parma. Eu nasci a Langhirano, depois fui para Parma, porém era muito pequena a cidade e ele decidiu em 56 emigrar para Milano, onde depois eu cresci e o resto da vida, etc. E em Milano começou a fabbricar in casa cappelletti fatti a mano, che era quem trabalhava in casa fazendo Dobbiamo cappelletti a parlare in mano italiano. era mia mãe Euride Zini, também di Correggio, ela também. Então a firma desde então se chamou Zini Por causa da sua mãe. por causa da minha mãe. É o Que sobrenome de minha mãe, Zini. E aí você se formou em tecnologia de alimentos. Sì, né? io studio in Milano, no, in ASLI, tecnologia di alimento. Só um parênteses, quem não conhece ele, se vocês visitarem a fábrica desse cara, vocês vão ver avião montado, carro, Vespa. os Alfa Romeo, as As Vespas, né? Vespas. As Vespas. Un monte. As Vespas. O cara é um engenheiro nato, E as assim, da Ferraris, tecnologia. A e as tecnologia, da Ferraris? a tecnologia da alimentação desse cara vale a pena visitar. Eu falo, é uma viagem à Disney italiana na. É vero, Né? é vero. Eu gostaria, agradeço por esta tua É um. expressão, mas realmente eu gosto de... Sou um pouco historiador. Eu me especializei, quando fiz a universidade in ASLI, in história di alimento, e da história di alimento virou simpatico e virou interessante cuidar da história toda. Sobretudo da história di nomes famosos na Itália. Então eu tenho una collezione di modello Ferrari, 480 modello di Ferrari Do lado do pequenino. biscotto. Ferrari também é o nome da Emília, porque nós falamos di Parma, di Reggio e di Modena, che sono incostados. Sim. A Ferrari é Modena. Modena. Poi temos coleção di Vespa. A Vespa è una moto feita depois da guerra por um cara maluco que era Piaggio, Enrico Piaggio, que tinha perdido a fábrica de aviões. A Piaggio fazia aviões. Inclusive a Piaggio era famosa
porque fez o único avião quadrimotores que a Itália construiu durante a guerra, e em cima de um avião Piaggio quadrimotores, chamado P-108, morreu o filho de Mussolini. Esta história pouca gente ela sabe, não era numa aterrissagem. Então, Só um parênteses, ele tem um avião lá também. Bem. Eu tenho Filho, um você tem que ir avião. lá. Onde que é? Vamos Tá convidar. no bairro vamos do convidá-la. Obrigado. Michele Sofiati precisa ir lá conhecer. Ah, vamos Mazini, convidar a a maior Michele. fábrica, a polenta não tem igual, a E o melhor do nhoque? Brasil. E o nhoque? Não, o nhoque é maravilhoso. E a coxinha empanada? A coxinha Oh, empanada. meu Deus. Realmente nós temos esta sinergia entre indústria mecânica, que é típica da região da Emília, não? Parma, Reggio e Modena e Bologna, com a indústria de alimento. Então, todos os nossos produtos têm sempre uma origem técnica que procura demonstrar que sabemos fazer alimento bem feito, automático, pouquíssima gente, pouquíssima mão de obra e uma qualidade razoável, que se junta também à qualidade da matéria-prima brasileira, porque uma coisa que às vezes não é bem evidenciada é que o Brasil come matéria-prima excelente. Por exemplo, a nossa farinha de empanamento, che noi chiamiamo fiocco pane, è un nome che veio da Italia come idea di base, ma che no Brasil incontrò una sua applicazione con materia prima nazionale, usa a farinha de trigo brasileira. Nós não importamos absolutamente nada, porque é uma das ideias de valorizar matéria-prima feita no Brasil. Então, o trigo brasileiro é excelente para fazer um produto microgranulado como a nossa farinha de empanamento, e outro ingrediente, são só dois, é urucum. Urucum é um corante natural brasileiro do Nordeste, que era usado pelos índios para fazer tudo, pintar a cara para ganhar coragem, mas que para fazer a farinha de empanamento é fora de série. Então nós temos um pouco orgulho que, juntando uma tecnologia de produção italiana, que mantemos um pouco reservada, evidentemente, com a matéria-prima do Brasil, si faz um produto que eu não vou ser arrogante, metido, etc., a dizer que é o melhor produto que existe no mundo. Não, e é mesmo, a gente que está envolvido com o food service, né? Hoje eu apresento mais 2 programas, né? Um japonês, um italiano e tal. A gente vê que a Zine ela tem uma qualidade, às vezes até o preço é um pouco mais elevado para alguns, né, seu Henrico? Mas a durabilidade, o que ela dura, o que ela produz, não tem igual. Acho que é uma patente aí que vocês conseguiram, muito, muito bacana. Mas realmente vale a pena uma visita, porque lá tem Ferrari, tem Alfa Romeo. E falando de marca, essas marcas aí, Michele Sofiati, você mexe com marca, né? Você mexe com branding, personal branding e marcas de luxo. Conta pra gente, como é que isso começou? Na verdade, começou em uma viagem indo para a Itália. Olha só! Uau. Em Milano. Milano, Ai, lógico. tudo a ver. olha Tinha lá. que ser. Eu fazia um curso na época de sapatos e bolsas aqui no Brasil, e aí tinha um módulo que era internacional e fomos para Milão. Aí quando chegamos em Milão, a gente foi conhecer todo aquele quadrilátero da moda, como que as grandes marcas funcionam, porque não adianta, lá que é o berço das marcas de luxo, na Itália, né? Então lá é onde que nasceu isso. E aí a gente foi fazer algumas visitas, e eu lembro que a gente entrou numa loja da Hermès na época, e aí, assim, eu não entendia muito como que uma bolsa poderia valer tanto. E aí, quando nós entramos numa loja, o atendente, né, pegou a bolsa, assim, com as luvas, colocou, tudo bonito. Aí ele falou assim, olha, essa bolsa, ela custa 40 mil euros, só que ela não está disponível para vender. Você tem que entrar na fila, a gente vai verificar se vocês têm o perfil, aí, assim, a gente faz o pedido da bolsa. Eu falei, nossa, como que pode uma marca chegar nesse ponto, escolher para quem quer vender e, além do mais, cobrar o valor tão alto assim? E aí, nesse momento, eu entendi como que as grandes marcas funcionavam. Porque eu falo assim, às vezes você pode não ter o acesso, né, de comprar esses produtos e tudo mais, mas você pode copiar a mentalidade de como que essas marcas produzem. Então, eu comecei
realmente nessa viagem, entendendo como que as marcas faziam para ter esse posicionamento e essa percepção de valor tão elevada. Porque uma bolsa por uma bolsa, mas o que faz você pagar, investir tanto em um produto é realmente a percepção e o lugar na mente que esse produto ocupa. Muito legal, Ótimo. muito bacana. Então foi em Milão Ótimo. também, olha aí, ó, a gente está Milano. Milano. O bairro da moda em Milano está perto da minha casa em Ai, Milano. que Está chique! encostado Então aqui, da ó, minha casa em Milano. saúde! Salute. Você mora bem, né? Salute. Moro bem, sim, Mora graças bem. a Deus. Não, Graças é. a Seu Deus. Henrico, qual foi o maior aprendizado para o senhor de trazer uma receita artesanal e transformá-la em uma receita industrial? Escala, né? Ganhar Mas escala é, Na escala né? industrial, Escala exato. industrial. Este é um pouco o desafio de todo mundo que mexe com alimento de forma profissional e qualificada. É o desafio que ganhou, por exemplo, a Parmalat. Parmalat, que agora fechou, infelizmente, mas eu era um grande admirador da Parmalat. Pegaram uma ideia que era da Suécia e fizeram o famoso leite in cascina que se conservava fora di geladeira. Foi uma revolução extraordinária que a Parmalat trouxe para o Brasil. Era o famoso dono da Parmalat que depois foi acusado de tudo, mas infelizmente a vida é feita assim, só obedece, não se sabe às vezes porquê. Verdade. Mas nós pegamos, por exemplo, tem em Parma, que é a cidade onde eu nasci, na província de Parma, tem a Barilla, fantástica empresa que está dominando o mundo inteiro com a sua massa de alta qualidade, sempre produto di eccellente. Perché è importante che comanda o desenvolvimento di prodotto e si porre un target di fare un prodotto di qualità. Se si pone questo target, o con o tempo o mercato lo riconosce. E ultimamente c'è una impresa italiana che io queria citare perché si tornò una referenza mondiale, Que é? che è come si chiama? Da Nutella, a Ferrero. Nutella. A Ferreiro. Ferrero A Rocher. Ferrero Rocher è un dos produtos, a Nutella, che ha creme di cioccolato, nocciola, è famosissima, ed è una cosa che nos orguglia come italianos e come tecnico di alimento. A Ferrero escolhe un cammino interessantissimo di ter relativamente pocos produtos, non ter un numero esagerato, feito em qualidade, em quantidade admirável e que está dominando o mercado da fruta. Virou a maior indústria de alimento da Itália, a Ferrero. Então, todo mundo que faz profissionalmente a produção de alimento procura escolher um produto e fazê-lo da melhor forma. E também, no caso nosso, por exemplo, nós escolhemos alimentos relativamente populares. O nosso produto mais conhecido é a popularíssima polenta. Polenta não tem A melhor, polenta. posso falar, senhor Polenta Lunella é um produto fantástico. Que Essa Nutella, é sua Nutella total. Ela. É a a Nutella nossa, brasileira. é a nossa verdade. Nutella, a polenta. Polenta é um produto de baixo custo che salvò a Itália da carestia, Da fome. perché c'è tutta una storia interessantissima di come che la polenta era un prodotto di base e lo stiamo ricollocando na mesa, na cardápio di ristorante, consumidore, eccetera, con la sua vantaggine. Agora, è un prodotto popolare, un prodotto che costa poco, ma è un prodotto che tem alguma caratteristica. Por exemplo, modernista, é gluten free. Quando o cara fala gluten free, é polenta. Exato. É alta digestibilidade, é a polenta. Baixo custo, é a polenta. Então, é um orgulho de repropor um produto com tamanha história nas costas, que não é italiano, veio da América, a polenta, vamos deixar claro, não é italiano. É mesmo? É o milho americano. O milho americano. Eu aprendi O com ele quando a milho gente é foi lá. americano, non è italiano, e riproporlo di una forma che si torni un prodotto estremamente adeguato a situazione alimentizia moderna, che esige prodotti salutares, non con poco conservante, con poca chimica,
e que se conserve naturalmente em temperatura ambiente. Muito legal. Seu Henrico, e hoje você tem ali a Zine, o seu filho está lá com você também, né? O Marco, aliás, um abraço para o Marco. A Érica também, a esposa do seu filho também, nossa amiga Érica, do Um beijo Festival pra de eles. Filmes Italianos. E o pai dela que trabalhou na Vespa, não? Sì, Também, né? Sim. Trabalhou na Vespa o e pai tal, da Erika trabalhou na Piaggio, na Piaggio e antes tal. de vir para o Brasil. Você vê assim no mercado atual, né? Não só no food service. Que erro você vê hoje no empresário brasileiro cometendo que você fala assim, pô, isso é inadmissível hoje? Inadmissibile dal punto di vista De empresarial politico. mesmo, não, empresarial. Empresarial inadmissível, tem que pensar um pouco, porque eu sou acostumado a falar bem das coisas, não estou acostumado a fazer crítica alheias, entende? Então devo fazer um pouco de concentração. Eu diria que, por exemplo, não se dá a necessária valorização aos produtos brasileiros como matéria-prima. Si fala muito di quantidade, a agricoltura tinha antigamente, per esempio, o Fontana da Sadia, che Sim. fez genial, Fontana. Perché genial? Perché ele estava una fabrichetta in Santa Caterina, fazia prodotto a base di carne di porco. Aí a nossa região é típica da região que faz esta sinergia entre o presunto e o queijo, que depois, se quiser, vou experimentar, vou dimostrarla. Mas o Fontana tiveram a ideia genial de transportar os produtos que fazia em Santa Catarina para São Paulo, que era o grande polo distribuidor, de avião, porque indo de avião gelava naturalmente. Não precisava de ligar câmara fria, porque a Somos altura do amigos. avião André Monegalha, congelava o Aproveitou, produto. Já aproveitaram. doutora. Isto é de uma inteligência, esta intuição, que devia ser divulgada. Quem depois fez isso foi um cara que era presidente da cooperativa de Cotia, que fez a mesma coisa quando exportava para a Nigéria uma barbaridade de produto brasileiro. Também eles usava o avião como câmara de congelamento. Olha só. Colocava no avião, subia a 3.000, 4.000 metros, menos 50 graus, então chegava lá na Nigéria, o produto brasileiro congelado, sem gastar R$1 de energia elétrica. Refrigeração, olha Então só. você acha que o erro do empresário brasileiro é não dar valor, por exemplo, para a própria matéria-prima que ele tem, como você Não. mesmo acabou pegando o urucum dos índios e trazendo para a indústria, né? Você acha que ele devia dar mais valor para o que a gente Sim, tem? si diria, eu sou um pouco suspeito, porque tenho indústria aqui em São Paulo. Uhum. É verdade que temos ligação com a Itália, porém, a nossa indústria é brasileira, absolutamente brasileira. Temos toda a matéria-prima nacional, está proibido importar qualquer coisa para não ter este sentimento de submissão a coisa importada, mas deveria ter mais orgulho do que se faz. É pouco divulgado, enquanto que a comunicação em geral é muito positiva na Itália, que se fala sempre do presunto, isso tem sempre alguma coisa que fala da beleza dos nossos produtos, dos nossos vinhos, de tudo que nós se fabrica na Itália, ed è giusto. Não vejo a mesma orgulho em falar sempre bem da... Não vou entrar em tema político, porque é estrangeiro. Não, acho que, não pode eu se acho que não tem, meter, mas você falando porém- assim, você vê por exemplo, o próprio café. O café é um ativo brasileiro. O Guaraná. Né? O café não, mas o café brasileiro é um café que é um mercado de 92 bi, É. gigantesco. Verdade. Só que você pega hoje o café brasileiro para exportação, quem leva a fama? O café da Colômbia. Falam que é o melhor Colômbia. café do mundo. E não é. É uma mentira. O maior exportador de café do mundo hoje é a Alemanha, e não tem nenhum pé de café. Então, eu concordo, né? Acho que o empresário brasileiro ele tem essa questão, né? A gente vê pelos prédios que a gente anda aqui em São Paulo, né? É tudo o nome de como é? Cordesul, Quinta do não sei o quê. Não tem nomes do nossa língua brasileiro indígena, mesmo. coisas bem interessantes que a gente não assume, né? E você, Michele, você na tua profissão, né? Que erro que você vê mais comum aí nos líderes de empresa, né? Cometendo aí para construir a sua própria imagem profissional? Eu
acredito que as pessoas elas querem normalmente transmitir uma imagem que elas não são. Então elas criam personagens e elas contam uma história. Então o mercado acaba comprando aquilo como verdade. Porque o que acontece hoje? Tem profissionais que são muito bons no que eles fazem, mas a percepção de valor deles às vezes não é tão boa. Então você olha, você fala, esse daqui eu acho que não é tão bom, mas a pessoa é muito boa. Em contrapartida, tem profissionais que não são tão bons, mas eles transmitem uma imagem de serem muito bons. Aí fica esse gap. Aí você vai nesse profissional e você vai ver, você fala, nossa, mas parecia que era bom, mas não era. Então esse é o maior erro, é a pessoa não ter um alinhamento de quem ela é de fato e da imagem que ela transmite. Por isso que entra o personal branding, a marca pessoal, para fazer esse alinhamento do que a pessoa é, de como ela é vista e Sim. como as outras pessoas a enxergam. Porque quando você tem uma marca pessoal forte, que eu falo, um personal branding de acordo, todas as áreas e esferas elas estão linkadas. Então você é bom e você parece bom. Agora, o contrário, ele decepciona e ele dura só no primeiro momento, é o primeiro contato. Né? Tanto de um como de outro. Tanto dos dois lados. Entendi. Porque às vezes, assim, é melhor você se decepcionar de uma maneira, tipo assim, você foi num profissional, fala, eu acho que ele não é tão bom. Aí você chega lá, você fala, nossa, ele é muito bom, eu vou indicar pessoas e tudo mais. Aí é um ponto positivo. Ou quando você vai no profissional esperando muita coisa, aí você chega lá, você fala, nossa, mas eu esperava muito mais, não é nada do que eu imaginava. Então, Entendi. você atrai, mas não mantém. Então, atrair é fácil, quero Sim. ver você manter ali o teu cliente no dia a dia, consumindo e vendendo. Então, você precisa sustentar isso a longo prazo. Então, são as máscaras que as pessoas criam ao longo da carreira. Muito legal, muito interessante. Bem, Isso é bem legal. interessante mesmo. E Bem- quais aprendizados da cultura italiana que você estudou lá? Sim. Quais aprendizados da cultura italiana que você traz e você tem essa metodologia no seu dia a dia? Principalmente a maneira de pensar. Porque é o que eu falei antes, né? As marcas, essas grandes marcas, elas se sustentam a longo prazo porque elas têm um posicionamento sólido. Então, se você for ver essas marcas italianas de luxo, elas estão no mercado há muitos, muitos anos, porque elas sabem o que elas são, o que elas fazem, quem é o público e o que elas estão entregando. Então, quando você traz isso para a sua marca como pessoa, você entende com quem você está falando e o que você representa. O erro é você querer falar com todo mundo o tempo todo e você não falar com ninguém. Por exemplo, você desenvolve aí os produtos italianos. Então, você tem o seu nicho de mercado, não tem? Tem os Definido. seus admiradores de marca. Agora, se você quer colocar os seus produtos italianos em toda a esquina, não vai ser a mesma coisa. O seu preço vai cair, as pessoas que vão chegar vão ser diferentes. Então, é saber o que você está fazendo, com quem você está conversando. Olha É só, hein? principalmente isso. Michele, então, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal é o que você acaba fazendo para as pessoas, é isso? Tem a ver com isso também. Explica Qual- para a turma como funciona o teu trabalho. Então, eu tenho um método hoje que se chama ICC, que é imagem, comportamento e comunicação. É quando você liga essas três esferas. Então, a imagem é o que você está vendo aqui, meu estereótipo, certo? Mas como eu falei, só a imagem, ela não vende. Então, é a imagem. A parte da comunicação é a maneira como você se comunica com as pessoas. O que as pessoas sentem quando elas escutam você falar. E o teu comportamento, porque não adianta você ter uma imagem linda, uma comunicação lapidada, se o teu comportamento está totalmente desalinhado. Então, é você Perfeito. alinhar esses três itens para realmente transmitir aquilo que você deseja. Porque o verdadeiro branding, ele começa de dentro, e não de fora. Olha só, hein? É o desenvolvimento, é a mentalidade. Mentalidade. E o emocional também. Com certeza. É o emocional porque tem muito a ver de como você se enxerga. É a tua autoimagem. Às vezes você se enxerga um gatinho tímido, você quer transmitir uma imagem de leão, mas aí dá uma briga. Então você tem que estar com o teu interior Olha só. em alto nível, é o teu interior bem desenvolvido. Tem um exemplo muito claro que eu falo, às vezes aparece uma mulher, vamos supor, de calça jeans, camiseta, um tênisinho, só que essa mulher, ela tem um interior, uma mentalidade, um emocional tão forte que pode vir quem for, ela sabe quem ela é.
Então, ela tem a postura, a comunicação, comportamento e o autodesenvolvimento. Agora, tem aquela outra pessoa que ela é bem, assim, não está tão desenvolvida emocionalmente. Aí ela se veste toda poderosa. Vem o primeiro problema, ela não se sustenta. Cai. Cai, né? Então, é as duas coisas que tem que estar alinhado. É o teu interno e o teu externo. Basicamente. Perfeito. Olha só, hein? Bem legal. Interessante. Interessante, Parabéns. hein? Obrigada. Parabéns. Para você parabéns. também. Muito legal. Bom, Rico, fala da Zine aí. 2026 já tá, né? Já tá. Quais são as próximas novidades aí que tem aí? Eu lembro do biscotto. Biscotto. Né? Acho legal. Próximo. Non è comune, non è costume, aliás, è costume para quem faz inovação em alimento não dizer que vai fazer. Uhum. É aquele segredo industrial que toda Mas empresa... deixa aquele spoiler também. Deixa aquele spoiler, aquela vontade para o pessoal aguçar e criar essa autoimagem que a Michelle falou e ficar com vontade de querer Só uma saber o que a Zine vai trazer por aí. Você não vai integrar o segredo da Coca-Cola, né? Mas você vai dar aquele spoiler. Então é o seguinte, o próximo projeto que nós estamos trabalhando, primeiro, são dois projetos de base. Primeiro, queremos fazer da farinha de empanamento que nós fabricamos no Brasil, um produto em nível mundial, entende? Queremos que seja um produto que seja o símbolo do empanamento. O empanamento, na realidade, foi inventado em Milano, em 1200, quebrado, pelo aquele cara que inventou o panettone, o famoso Toni, que trabalhava com o Granduca di Milano e che fez un pane di Toni chiamato panettone. Diz a história que o mesmo cara foi encarregado de fazer, de melhorar a fritura da carne, porque naquela época a carne era dura, as vacas trabalhavam, não eram como hoje parada. Então, quando era frita, si frigia naquela época, evaporava água, a carne si retraía e ficava dura come un sole di sapato, ficava dura. Aí o Tony, encarregado pelo seu chefe di fazer alguma cosa nova, teve a ideia brilhante di colocar ovo in volta do bife. Moer o pão, fazer uma farinha de pão, chamada farinha de rosca, colocarla in volta e fritar de maneira que fora fizesse uma barreira contra a evaporação de água e o bife se mantivesse do mesmo tamanho, mais macio. Nossa, olha só, inteligência de engenharia alimentícia. Isto é a origem do empanamento, que nasceu em Milano, entende? Vamos ser claros. E a ideia nossa é de fazer desta tecnologia que nós desenvolvemos no Brasil um produto que seja reconhecido como um produto em nível mundial. Se conseguimos... Vai conseguir. E é por isso não que... sei. Se não conseguimos, vai no conseguir, mínimo, com certeza. a tentativa la fazemos, viu? Não é por falta de tentar que vamos perder esta oportunidade. Vai conseguir. E este é um projeto. Outro projeto que também se assemelha em termos de matéria-prima e tudo, é aquele do biscotto. Biscotto, esse eu tive o prazer de ver, né? Só olhar, né? Só complementando, né? Por isso o bife à milanesa. Por isso que fala por isso bife à milanesa. É Milão tem uma origem histórica a Milano. Seu Henrico, conta pra gente o projeto Biscotto, ou um spoiler, por favor. O Biscotto é um projeto, quem sabe até mais ambicioso do que do bife à milanesa. Biscotto é um produto que significa literalmente cozido duas vezes. Bis latino grego. Chocolate bis, duas vezes. Cotto, cozido, biscotto. Beleza. O biscotto é um produto de um uso enorme, tem um mercado muito grande. E nós tentamos de fazer no Brasil uma farinha que já foi tostada de maneira de fazer o primeiro cozimento. A Zine irá fornecer uma farinha tostada que serve como primeiro cozimento. Se resumimos, antigamente em Roma, eu gosto sempre de dar explicações de como se originou o produto. As mães romanas não tinham Nestlé para dar às crianças.
Então, o que fazia? Como não tinha Nestlé, tinha que se virar. Pegava uma farinha, la colocava numa panela di ferro, tostava a farinha. È una cosa che si veio até os últimos anos, non è una Para cosa... fazer o mingau. Tostava a farinha, com a farinha tostava, o amido virava doce, sem colocar açúcares dentro, porque o amido se decompõe em açúcares, se esterilizava e pegava perdia o amargor natural e se tornava solúvel em água fria para os pobres e no leite para os ricos. Tinha já naquela época esta classificação. Beleza. Nós queremos fazer uma farinha tostada para permitir a uma categoria de operadores econômicos que existe no Brasil e que são extremamente admiráveis, que são os fabricantes de salgados, chamados salgadeiros. Famosos clientes da salgadeiros. Zini, Cliente inclusive. da Zini, nossa. E estamos querendo permitir a estes clientes da Zini, usando a nossa farinha, que já subiu um cozimento, de fazer a mistura com uma máquina que é a mesma que faz os salgados, passa num forno de pizza desse tamanho pequenino e faz um biscoito feito com uma só passagem, porque a anterior nós la vamos fornecer, de maneira que qualquer pequeno operador econômico se torne um operador da área de doce, biscoito, etc., sem fazer outro investimento do que ele já fez. Impressionante. Olha só. O senhor vai se projeto. candidatar a alguma coisa? Não. O país precisa disso. É impressionante. Visionário. Vai dar atração do cara que já não pode e o custo. Vai ser um custo mais baixo? Custo absolutamente competitivo. Hoje em dia, atenção, na área de alimento, Tá. nada é interessante se não é econômico. É uma coisa ligada. Sim. O alimento deve ser econômico para ser universalizado e deve manter o interesse porque deve sustentar, como a agricultura já desenvolveu enormemente no Brasil, queremos dar o mesmo input. Tem empresas no Brasil, pouca gente sabe, tem 5 ou 6 empresas que fazem microlinha de produção de coxina, de risoles, deste salgado, que são admirabilíssimos. Tem milhares de pessoas que dizem não tem desemprego. É verdade, não sei se é verdade, não acredito em governo, sou meio anarquista, entende? Então, porém, é fato que tem milhares de microempresários brasileiros que sustentam a família e tudo, vendendo, produzindo e vendendo estes salgados. Pessoal, É um tá vendo? modelo fantástico a ser exportado no mundo inteiro. Muito bom, muito Sabe bom. que eu sou do interior de Santa Catarina e lá a gente come muito polenta, massa, todas essas coisas. E nós compramos muito capelete que produz em casa, massa caseira, porque é diferente. Então, realmente o que você falou tem procedência, porque as famílias elas sustentam a mulher, né, normalmente que faz, acaba sustentando quase toda a família porque faz esses produtos em casa, Em casa. caseiro, né? Olha só, hein? Bom, pessoal, qualidade de imagem, qualidade de sabor, né? Tudo numa coisa só aqui, tecnologia de produto, tecnologia de imagem aqui também, tudo junto. Mas, infelizmente, está acabando o nosso tempo. Deixa a Michelle contar só Né? mais um pouquinho. Mas ela vai contar. Mas a diretora já me chamou a atenção ali que a gente vai ter que fazer um próximo ali, porque já está acabando o nosso tempo. E tem uma pergunta aqui que a gente gosta de ver. Na verdade, são duas. Uma que é bem rápida. Então Tá. vai. Tá bom. primeira Você vai ter é- que voltar, Michelle. Não tem problema. Tem jeito. Com certeza, Tá tudo certo. com certeza. A primeira é seu prato italiano e seu doce italiano preferido. Senhores, cada um leva a lembrança na vida inteira do que comeu nos primeiros anos. Você sabe que Memória afetiva, né? memória afetiva. Capelletti. Capelletti. Mais era, um capelete era o que aqui. fazia minha mãe quando era jovem menino. A festa em família, a festa de domingo, era comer os Não tem capelletti como a Zini não feiti falar a que é mano. capelete também. É. Né? feiti a mano. Doce. Dolce, eu diria
Ma il dolce di cacao, dolce di cioccolato. Chocolate. Era chocolate. 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 O que não se Maravilha. gostava é chocolate. Michele Chocolate. Sofiati, fala pra gente, qual é seu salgado italiano e seu doce preferido? Ai, eu amo risoto. Amo risoto. De fungo, principalmente, adoro. E doce, um tiramisu. Tiramisu. Tiramisu ganhou, Tiramisu, ó, gente. tiramisu ganhou, hein? foi... É, Lúcia, tem razão, tiramisu. A Lu é sua parceira de tiramisu aí. Eu acho. O Mas meu é também pastiera gosto... de grano. Pastiera é de Nápoles. Mas sabe o que eu lembrei? Minha mãe faz o strufoli, aquelas bolinhas de Strufoli, mel. sim. Não sei se Bom vocês já também. comeram. Não, nunca É comi. bom demais. E pra Vou finalizar, fazer, pedir pra minha mãe fazer esse ano. para finalizar aqui, seu Henrico, a gente tem uma pergunta aqui que a gente fala do legado, né? O seu legado não pós-morte, em vida, né? Que você gostaria de deixar de mensagem aí para os empresários, para quem você quiser, né? Por favor, você vai ter que responder olhando para aquela câmera ali, ó. Qual é o legado do seu Henrico Dazzini? Ma o legado che io deixaria, depois de 50 anos de Brasil, é de os empresários brasileiros, e em geral todo mundo que vive nesta terra fantástica, deve ter mais orgulho de ser brasileiro, deve ter uma... che non è só futebol, attenzione, il futebol passa e vai embora, ma a sorte che tem, a turma che tem un'impresa no Brasil, pela disponibilidade infinita di gente boa, di recursos naturais, di un tempo che sempre è agradável, quem vive no Brasil não se dá conta da sorte que teve a nascer nesta terra. Olha só, hein, pessoal, Ai, que tá vendo? delícia. A gente tem que ouvir isso de uma pessoa que veio de fora, né? Não é? Para poder falar isso, né? É. Então, realmente é emocionante. Michele Sofiati, seu legado em vida, não pós-morte. Qual que é? Fala aí para a turma. Eu acredito que todos nós temos dons, talentos e habilidades, mas muitas vezes a gente deixa passar o nosso verdadeiro dom, aquilo que a gente tem, que faz a diferença no mundo, ou às vezes por não prestar atenção nisso, ou porque a gente está na correria do dia a dia e fica às vezes focado só em ganhar dinheiro, produzir, e esquece que todo mundo tem um diferencial. Então, o que eu gostaria é que as pessoas olhassem mais para elas, porque a gente está num mundo tão acelerado que as pessoas buscam muito a comparação, olhar para o outro, e esquecem de quem elas são e o que elas vieram fazer nesse mundo. Então, você tem uma força muito grande dentro de você, mas preste atenção nos teus sinais, na tua intuição, se conecte para que sim você possa trazer a sua melhor versão. E quando você traz a sua melhor versão, as portas se abrem. Muito bom, hein, Uau. gente? Olha só, hein? Ou seja, legados falando de se olhar, né? Olhar o que o país tem Ótimo. e olhar a si mesmo. Isso realmente as pessoas estão deixando de olhar, de certa forma. Não ficar olhando só nessa telinha do celular, mas olhar o que o mundo tem aí, Que o mundo né? tem. Para poder proporcionar. Seu Henrico, Michele, obrigado pela presença. Obrigada. Mais uma vez aí, Obrigado a enfim, você. né? Agradecemos, Adorei. muito E obrigada. já estão convidados para a próxima, ele precisa contar o que certeza. deu com o biscoito. E ela precisa contar das Claro. marcas e, Fui lá provar o e biscoito. tudo que a Lucina está curiosa para saber também, né, Lu, Ah, sobre agora ela, você né? Com certeza. Impressionante, é. Já queremos E saber nós se a vamos gente... levar lá Será na que a gente Zine está bem? A agora. gente está bem, a gente está bonito, a gente Vocês está bem estão, ó, vestido, super por dentro, lindos. por fora, né? Precisamos pegar uma Por consultoria fora aí. ela viu, É. agora ela está analisando. Daqui a Exatamente. pouco ela vai dizer. É São isso aí. maravilhosos. Pessoal, e o olhar é tudo e continue olhando sim a gente. Ita 360, mais Itália para você. Fiquem ligados que vai ter muito mais aí.